Na Arábia Saudita, o presidente Bolsonaro bem que tentou fugir do tema. Aí o senhor fica livre. Fala sobre o Supremo Tribunal para a gente ficar livre. Presidente, por favor. Mas não conseguiu. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, se viu obrigado a pedir desculpas e reconhecer o erro após a divulgação em sua conta no Twitter de um vídeo no qual aparece no papel de um leão acuado, cercado por hienas. Cada uma delas identificada pelo nome de supostos adversários. No vídeo, o leão é salvo por outro, intitulado Conservador Patriota. Na lista do que classifica como hienas, veículos de imprensa, partidos políticos e instituições como o Supremo Tribunal Federal. O STF reagiu. O ministro Celso de Mello, decano da Corte, afirmou que a comparação foi absurda e grosseira. O ministro Marco Aurélio disse à rádio CBN que o ataque é uma cortina de fumaça. Qual seria a causa? Qual é o descontentamento com o Supremo? Depois do pedido de desculpas, um dos assessores mais influentes do presidente Felipe Martins voltou à rede social e reiterou o conteúdo do vídeo. É o chamado morde-a-sopra. Afinal, o que o presidente pretende com essa estratégia? Como o Supremo observa os ataques do grupo mais íntimo de Bolsonaro? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje, que conta com a participação da repórter Maia Menezes, que está em Riad acompanhando a visita do presidente à Arábia Saudita, da repórter Carolina Brígido, que faz a cobertura diária do Supremo Tribunal Federal, e do diretor da sucursal de Brasília, Paulo Celso Pereira. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. E está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Paulo Celso Pereira, claramente existe uma estratégia. O presidente ataca e depois pede desculpas. O fato é que já está consumado. As críticas ao Supremo já se cristalizaram depois do vídeo. Eu acho que essa situação do presidente, essa estratégia de comunicação, que não é de hoje, né? O presidente, desde a campanha, ele divide a estratégia de comunicação dele. Você tem uma ala radical ligada a ele, que é a ala comandada pelo filho Carlos Bolsonaro, que é, segundo o próprio, o articulador da comunicação das redes do bolsonarismo como um todo. Quem realmente me ajuda nessa coordenação é o Carlos Bolsonaro. Por isso muita gente quer afastá-lo de mim. O Pitbull está atrapalhando. Atrapalhando o quê? O que ele atrapalhou? Não atrapalhei nada. Eu acho até que devia ter um cargo de ministro. Ele que me botou aqui. Não se trata exclusivamente ou sequer principalmente do perfil do presidente da República, mas sim de uma série de perfis nas redes sociais atrelados ao movimento que o bolsonarismo representa, né? Que é esse movimento simbolicamente retratado no vídeo como o conservadorismo, do leão que vem salvar o leão presidente Bolsonaro, que está ali acuado pelas supostas hienas que estariam atrapalhando seu governo. Esse movimento de redes, esses outros perfis, que envolve desde perfis supostamente noticiosos, até perfis de integrantes do governo, como o assessor do presidente Felipe Martins, que hoje, após o presidente pedir desculpa, volta a falar em hienas. Esse movimento todo aglutina uma força em torno do presidente da República no momento em que a gente vê o governo enfrentando dificuldades. Como enfrenta, diga-se de passagem, praticamente desde que chegou ao Palácio do Planalto. O presidente teve primeiro aquele início ali da transição, quando todo mundo esperava que ele fosse organizar um governo e uma gestão junto ao Congresso razoável, em que se constituísse uma maioria, e ele optou por não fazer isso, optou desde o início por uma política de enfrentamento. A pauta crise no PSL não saiu da agenda do presidente. Isso cria dificuldades. Eu acho que a mais evidente é que mais claramente tem repercussão na vida da sociedade em geral, são as dificuldades econômicas. A gente veio de uma eleição em que havia uma previsão de um crescimento econômico de 2,5% esse ano, agora a gente está festejando a hipótese de chegar a 1%. O que isso significa? Isso significa que os empregos não vêm, que a renda não cresce. Então, na ponta, o que você tem é o impacto concreto na vida da população. Enquanto isso, o presidente precisa manter a sua turba mobilizada.
para ela poder dar sustentação ao governo. E isso, ele, em boa medida, tem conseguido, porque se a gente observar, diante dos dados econômicos, sobretudo, pouco efetivos, ele ainda assim preserva 1/3 da população. Segundo as últimas pesquisas, ainda que em queda, ele ainda tem um núcleo duro ali de cerca de 30% da população mobilizado em torno dele. Agora, Paulo Celso, quando o presidente se diz atacado pelo Supremo, é retórico, né? Porque se a gente olhar para trás, ele teve vitórias no Supremo. Lá atrás, quando o governo enfrentava dificuldades, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, foi lá conversar com os presidentes do Senado, da Câmara, o próprio presidente Bolsonaro e tudo mais, deixar de lado as pautas mais polêmicas. Depois, o próprio Supremo deu uma decisão em favor do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, né? Suspendendo a investigação contra ele. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização judicial. O ministro acolheu um pedido de defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. Que ataque é esse, né? O que ele está se referindo? Não, claro que é retórico. Fundamentalmente, a decisão mais importante do Supremo este ano, mais decisiva, foi a decisão que beneficiou o filho dele, o Flávio Bolsonaro, interrompendo as investigações que envolvem relatórios do COAF. O presidente, no entanto, ele precisa alimentar a militância dele, que, em boa parte, se a gente pegar pilares da eleição do presidente Jair Bolsonaro, um dos pilares, inegavelmente, foi uma parte da sociedade que estava muito desiludida com os partidos tradicionais que se envolveram na Operação Lava Jato, tanto os de centro-esquerda e de esquerda, quanto os de centro-direita e de direita. O presidente Bolsonaro consegue capitalizar esse movimento da sociedade contrário, insatisfeito com essa situação da corrupção espalhada pelos diversos partidos, e ele vira o vetor desse movimento. O que acontece agora é que na hora que o Supremo vai julgar a execução da pena após segunda instância, o presidente precisa reafirmar sua posição contrária a ele, contrária a essa decisão. E o Supremo é o alvo preferencial, porque na semana passada o Supremo estava em alta, em alta no sentido, as pessoas falavam muito sobre o Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber deu o segundo voto para que as prisões só sejam possíveis após o trânsito em julgado. E a gente sabe que o presidente Bolsonaro é uma pessoa responsiva aos assuntos do momento. E está fragilizado pelo retorno do caso Queiroz ao noticiário com a revelação desses áudios. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada. Parece que ele pegou esses dois fatos e conseguiu usar o Supremo para desviar o foco. E isso quem diz é o ministro Marco Aurélio. Ele surge justamente numa hora em que aparecem essas coisas envolvendo o assessor Queiroz. Isso aconteceu em vários momentos em que o caso Queiroz, que inegavelmente é a grande pedra no sapato do presidente desde que ele foi eleito, é um caso que surge antes mesmo da posse, mas já depois da eleição, e em vários momentos em que ressurge o caso, que vem um fato novo, como na semana passada vieram os áudios do Queiroz falando novamente de cargos. O gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal para conversar com ele. O presidente chega e faz um pronunciamento polêmico, toma uma medida excepcionalmente radical. E você, Maltic, tocou num ponto importante lá do início, que é o fato de ele trazer isso, ele coloca 2 horas no ar e depois ele tira, mas as redes, o discurso, né, o que os americanos chamam de o buzz em torno desse assunto, já estava feito. Hoje a gente continua discutindo o vídeo das hienas, o vídeo das hienas continua sendo viralizado nas redes, sendo transmitido nas redes de televisão, e o debate na sociedade está posto, independente dele ter tirado da conta dele. Enquanto a gente está gravando, Trending Brasil no Twitter nesse momento, segundo lugar, hienas de toga, armas pela vida, o rei do laranjal. Porque deu o ataque e o contra-ataque, né? Pois é. E um último ponto que eu acho que é importante, que não adianta o presidente falar que foi pedir desculpa, dar a entender que aquilo dali não foi uma decisão dele. Quer dizer, se a conta do presidente é uma conta oficial, verificada, o que está publicado ali é responsabilidade do presidente da República.
Agora, essa estratégia pode sair um pouco pela culatra, né, PC? Porque o Bolsonaro pode precisar do Supremo mais adiante, né? E os ânimos ali em relação a ele não estão dos melhores agora, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro, mais do que a questão dele vir a precisar do Supremo, que é de fato relevante, especialmente no caso Queiroz, eu acho que existe um problema sobre a institucionalidade, que talvez seja a questão mais grave disso tudo, né? A democracia, ela é formada em boa medida pela confiança da sociedade nesse arranjo de tripartição dos poderes, né? Por mais que a sociedade rejeite, tenha uma má impressão do Congresso, que uma parte da sociedade tenha uma má impressão da presidência da República, hoje, como outra parte tinha ontem em relação à presidente Dilma ou ao presidente Temer, deve existir uma premissa de que as pessoas que estão ali são representativas dos melhores anseios sociais, ou que devem buscar isso. A desqualificação dos demais poderes, como se faz com o Congresso, da parte do presidente, inclusive, já fez muito em relação ao Congresso, como ele faz em relação ao Supremo, cria uma fragilização do próprio sentido da democracia brasileira. O perigo desse discurso do presidente em relação a atacar instituições, desqualificando a legitimidade delas, é justamente criar na sociedade um sentimento, ou em parte da sociedade, de que aquela instituição não está atuando legitimamente. Esse talvez seja o mais grave problema desses ataques do presidente, que não são novos, infelizmente são antigos e que continuam, sobretudo, exercidos por essa militância subterrânea. Paulo Celso, obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Obrigado a vocês. Carolina Brígido, nos bastidores aí do Supremo Tribunal Federal, você que está no Supremo neste momento, além da fala do ministro Marco Aurélio, da declaração forte do decano da corte, o ministro Celso de Mello, como é que os ministros encararam esse novo ataque do presidente? Na segunda-feira, o ministro Celso de Mello soltou uma nota dizendo que a atitude não era condizente com uma atitude de presidente da República, chamou o episódio de profundamente lamentável e alertou que o presidente da República não está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. A gente falou com o ministro Marco Aurélio Mello e ele endossou o decano da corte. Ele disse que foi uma atitude deplorável por parte do presidente da República e disse que era uma espécie de cortina de fumaça que o presidente estava fazendo. No Supremo tem sido, assim, uma tônica, né? Normalmente, os ministros Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello saem em defesa da corte. O que chamou a atenção foi que nesse episódio todo, como em outros também, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, ele se calou, ele preferiu não polemizar. Aliás, ele, durante a gestão toda dele, ele tem evitado o atrito com o Palácio do Planalto, porque ele acha que é melhor o Supremo tentar ficar fora desse tipo de confusão, mesmo que não seja o Supremo que tenha provocado dessa vez. Carol, essa nova pressão sobre o Supremo pode influenciar de alguma forma os rumos do julgamento das prisões após condenação em segunda instância? Teve a primeira rodada de sessões na semana passada e agora, na semana que vem, o julgamento vai continuar. É pouco provável que esse episódio influencie os ministros de alguma forma na hora de votar. Os ministros já têm suas próprias convicções, já estão com seus votos prontos. O mais provável é que haja um empate de 5 ministros para cada lado. Não se pode fazer política criminal contra o que dispõe a Constituição, mas sim e sempre com amparo nela. Os crimes que nós temos assistido e que são cobertos pela presunção de inocência não são crimes de pessoas humildes. O ministro Dias Toffoli vai ser o último a votar. Dentro do tribunal, tem-se já como certo que a tese da segunda instância, ou seja, a tese que permite que réus condenados por um tribunal de segunda instância seja preso, essa tese não vai mais existir depois desse julgamento. Resta saber se o que vai persistir vai ser o resultado
que determina que o preso só possa ser, que o réu só possa ser preso depois do trânsito em julgado, que é depois do julgamento de todos os recursos a que a defesa tem direito no sistema de justiça, ou se essa prisão vai ser permitida depois do julgamento do recurso pelo STJ, que é uma espécie de meio do caminho entre a segunda instância e o trânsito em julgado. De qualquer forma, esse resultado vai contrariar, sim, o Palácio do Planalto, que o presidente já demonstrou muito mais simpatia à tese da segunda instância do que a essas outras duas propostas. Esse ataque recente no Twitter não deve mudar essa tendência no Supremo Tribunal. Para além desse ataque, que depois foi negado, o próprio filho do presidente Eduardo Bolsonaro também já fez ataques duros ao Supremo. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? E os apoiadores do presidente, seja nas redes sociais ou nas ruas, também fazem uma grande ofensiva. Como é que os ministros veem esse movimento? Nos bastidores, fica claro que os ministros ficam incomodados com esse tipo de declaração, mas mais do que isso, mais do que incomodados, eles ficam um pouco naquela política de colocar panos quentes, que é a mesma política do presidente Toffoli, como se falasse menos nesse assunto, a polêmica fosse diminuir um pouco mais. Carolina Brígido, repórter do Globo, que todo dia trabalha no Supremo, muito obrigado, um abraço. E a gente conversa agora com a Maiá Menezes, enviada especial a Riad, na Arábia Saudita. Maiá, você está onde exatamente nesse momento? E até que ponto esse vídeo azedou o clima na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, hein? O ânimo na comitiva abateu-se depois do episódio do vídeo que foi postado no Twitter, e o humor do presidente mudou sensivelmente a ponto de hoje ele virar as costas à pergunta feita por uma jornalista a respeito da crise que gerou no STF o vídeo com o leão e as hienas atrás do animal. Ele pediu desculpas de manhã numa entrevista exclusiva para o Estado de São Paulo e desde então não falou mais a respeito do assunto e tampouco se aproveitou, diríamos assim, do que teria de mais interessante para noticiar a respeito de sua visita à Arábia Saudita, que é a possibilidade, segundo o governo, concreta de investimento de 10 bilhões de dólares do Fundo Soberano em projetos brasileiros. Foi encarregado de dar talvez a melhor notícia do encontro, na verdade, dois ministros, o da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Nós vamos organizar, e isso foi ajustado, um conselho de cooperação entre os dois governos, com a iniciativa privada dos dois países, para fazer a definição em que áreas e em que velocidade esses recursos vão ser aplicados no Brasil. E o das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Os assessores, de fato, perceberam que, ao falar sobre o assunto, inevitavelmente o presidente seria perguntado sobre a crise com o Supremo. E aí o presidente deixou a boa notícia com seus aliados, os ministros mais graúdos que ele trouxe em sua comitiva à viagem ao Oriente Médio. Maiá, aproveitando a sua presença aqui no podcast, acho que todo mundo fica curioso para saber como é que é cobrir uma viagem presidencial ao Oriente Médio, sobretudo sendo uma jornalista mulher, né? Tem vários requisitos de vestimenta, de comportamento. Como é que é? Conta pra gente esse bastidor. O que se percebe em relação a essa questão de gênero é um interesse das mulheres sauditas em perceberem a quantidade de mulheres brasileiras trabalhando. Lembrando que tem pouco mais de um ano que as mulheres foram autorizadas a trabalhar no país. Nesse mesmo período foram autorizadas a dirigir e têm uma vida extremamente atrelada à vida masculina. Então há uma admiração explícita e explicitada por nós, mulheres brasileiras, estarmos
a trabalho. Isso chega a ser emocionante porque quando a gente pensa em termos de Brasil, a despeito de problemas pontuais, a questão de gênero nunca me impediu ou me tolheu na minha atuação cotidiana a ponto de representar um risco, o único e exclusivo fato de eu ser do sexo feminino. Maiá Menezes, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Até logo, Carol. Até logo, Maltique. Um beijo a vocês e até a volta. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com o Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.